Estamos ao vivo, boa noite para você que vai chegar, para você que está chegando. Dando início à live, o Instagram está informando aos nossos seguidores. O Instagram está informando aos nossos seguidores que nós estamos em live. Boa noite a todos, ou para quem vai ver essa live outro momento, bom dia, boa tarde, enfim. Sejam bem-vindos a mais uma live. Engenheiro Hugo Ornelas entrou, Pastor João Barbosa também entrou, Daniel, de lá de Veredinha, Alan Mota, muita gente, fala Alan, muita gente boa, Laís, boa noite, Lalai não perde uma live. Grande Filó, você que fenômeno que, pastor Rivaldo? Sou nada. Laís está dizendo aqui só topzera. Gente, estamos mais uma vez em live, desta vez para quem não é da área de segurança do trabalho, mas para quem é da área de SST é um tema que eu digo assim, que nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido um tema bastante discutido, do início de janeiro para cá, propriamente dito. O pastor está dizendo aqui que eu estou indo pregar agora, pena que não, mas a live vai ficar, ele está dizendo que está indo à igreja, mas a live vai ficar salva, gravada no perfil do Instagram, aí depois vocês podem estar assistindo. Então, como eu estava, só para contextualizar, o assunto de hoje, para quem é da área de SST, é um assunto já, posso dizer assim, corriqueiro, não tão novo, não tão velho, mas um assunto corriqueiro. Mas quem não é da área de segurança do trabalho, talvez, sou seu fã, talvez seja um tema que as pessoas ainda têm dificuldade um pouco de entender. Vamos fazer aqui só um overview das lives anteriores e vamos entrar na nossa live de hoje, pedindo aí aos céus, a Deus, que a internet contribua hoje com a nossa live. Vamos ver se o nosso patrocinador, a Pro7, agradecer imensamente aí a Pro7, se a Pro7 pagou a nossa internet. Então nós começamos a nossa live no início de abril, falando aí sobre o movimento Abril Verde, e na primeira semana, na primeira terça-feira, nós tivemos a presença do advogado Ramon Pinto, que também, Lalai dizendo que vai dar tudo certo, amém Lalai. Ramon Pinto, que também é técnico de segurança, e ele falou sobre o olhar jurídico do acidente de trabalho. Se você quiser, essa live, todas as lives estão disponíveis. Então foi um tema bem interessante. Na semana posterior, na quinta-feira, a nossa entrevistada, eu não gosto de dizer entrevistada porque não é entrevista, mas assim, a nossa convidada foi Laís Ferreira, que também é técnica em segurança do trabalho, é bombeiro civil. E Laís, ela falou sobre a importância da CIPA nas empresas. Qual a importância, qual o papel do cipeiro? Foi um assunto também bastante discutido. Na terça-feira seguinte à live de Laís, nós falamos, na terça-feira, nós falamos sobre, na verdade, eu falei sobre a importância do uso do EPI. Aí eu fiz um apanhado sobre a NR6, eu falei um pouco também sobre o Abril Verde, eu falei sobre alguns tipos de EPI e eu falei também sobre a importância do uso do EPI. No dia, a presença, sim, podemos dizer assim, ilustre da técnica de segurança de qualidade e meio ambiente, Sáfara Dantas, direto de Portugal. Sáfara, ela falou sobre as suas experiências em atuar fora do Brasil. Também assim foi uma live muito gostosa, muito enriquecedora. E na terça-feira passada, a gente teve aí uma oscilação com o sinal, mas a nossa convidada foi a engenheira de segurança do trabalho, Paula Landim. Ela falou sobre segurança comportamental. E nós vamos, provavelmente, em um novo momento, trazer essa live para ficar gravada aí no nosso perfil. E hoje, em especial, quem me acompanha, Murilo, ele sempre me encontra na rua e fala assim, cadê Filó? O meu salve, salve Murilo.
Salve Igor, Gabigol também acabou de entrar. Então vocês que estão entrando aí, ó, aquele abraço, obrigado por estar acompanhando a nossa live desde o início. E antes que eu esqueça, tem sorteio para quem está participando na nossa live. Eu postei hoje, na verdade eu postei ontem, um vídeo e uma foto lá aqui no meu perfil do Instagram para sortear 2 treinamentos. Um treinamento de brigada de incêndio e um treinamento de trabalho em altura. Como é que você faz? Só rapidinho para quem está entrando na nossa live ainda e não viu lá a postagem da Gabriel está dizendo aqui, meu assessor para assuntos de lives, e está dizendo que a qualidade tá boa. Graças a Deus que a qualidade tá boa. Então, para vocês que estão entrando na live, como fazer para participar desses 2 sorteios? Primeiro, curtir a foto lá, marcar um amigo, seguir o perfil da Procete, que é a nossa patrocinadora, e também seguir o meu perfil e comentar com a hashtag Abril Verde. Você fazendo esse passo a passo, você já está dentro da... Nós que somos da área de segurança do trabalho, nós iremos fazer auditoria nos comentários e nas curtidas lá da foto para ver se está tudo em conformidade. Se houver alguma não conformidade, essa pessoa não vai poder participar do sorteio, tá? As regrinhas lá. E também, na próxima terça-feira, eu estarei recebendo o técnico de segurança Jefferson Azevedo. E nós estaremos sorteando na live de Jefferson, é bom que fique claro isso, o sorteio dos 2 treinamentos, você precisa seguir as regrinhas lá, certo? Aí você está participando do sorteio. Na live de Jefferson, que é a live da próxima terça-feira, nós estaremos sorteando uma bota de couro, uma bota de segurança ou um calçado de segurança fornecido aí, ofertado pela técnica de segurança Safaradanta. Então, esse sorteio ele será ao vivo na live de Jefferson. Então, quem quiser participar, logo após a nossa live de hoje, eu vou estar soltando lá, postando lá a foto desse sorteio e dizendo como as pessoas podem fazer para ganhar. Lá está dizendo que é minha. Como as pessoas podem fazer para participar do sorteio da bota, perfeito? Então, e já que eu estou falando aqui de convidados, de lives, no próximo dia 28, deixa eu pegar uma pesca aqui rapidinho, na área de segurança não seria pesca, eu vou fazer um checklist. E no próximo dia 28, que é o dia em comemoração, em memória às vítimas de acidentes e doenças ocupacionais, eu estarei recebendo o CEO da Procete, Carlos Estevão. A Procete é a nossa patrocinadora. Então, o CEO da Procete, ele estará falando sobre o perfil e os desafios de profissionais do presente e do futuro da nossa live. Só um pequeno detalhe aqui que eu acabei esquecendo. A live de Jefferson na semana que vem, na terça-feira que vem, Jefferson estará falando sobre percepção de risco. E isso é muito importante, não só para quem é da área de segurança do trabalho, também para quem não é da área de segurança do trabalho, também é interessante você assistir essa live, porque nós vamos falar sobre percepção de risco. Você perceber o risco, até mesmo você vai fazer uma atividade e antes que essa atividade ela aquela atividade ou dentro de casa, será que existe algum risco dentro da minha casa? Na praia, será que eu tenho algum risco ali? Eu vou curtir a praia no final de semana, será que eu tenho algum risco ali? Então, nós vamos lição de essa entrada da nossa live, eu vou chamar agora. E hoje, quem está acompanhando aí o meu perfil no Insta e lá no
Isso mesmo, é uma dose dupla e eu acabei de fazer 2 postagens agora há pouco, que a live de hoje ela vai pegar fogo. Por que vai pegar fogo? Porque eu vou receber 2 convidados para estar participando aqui da nossa live. Vamos aqui chamar nossos participantes. E eu quero pedir a vocês que estão participando da nossa live agora, que pegue aí nesse aviãozinho, ó, já comece, ó, lembra de Silvio Santos que ele fazia lá no auditório, quem quer dinheiro? Pronto, você não vai dar dinheiro a ninguém não, você vai pegar esse aviãozinho, ó, e vai começar a compartilhar essa live com o maior número de pessoas possíveis. Manda lá para os seus amigos, para que eles possam estar participando da nossa live. Quer fazer pergunta? Manda a nossa pergunta aqui no nosso chat. Foi até Eduardo que me ensinou como é que a gente vê as perguntas do pessoal. Então manda suas perguntas aí, as suas dúvidas durante a nossa live e nós vamos transmitir essa pergunta para os nossos convidados. Se você tem o meu número, o meu zap, manda lá no zap também, que vez ou outra eu estou olhando para ver se tem alguma perguntas. Então, sem mais delongas, como diz o povo que é famoso de televisão que estudou, vamos fazer aqui o primeiro convite. Aí eu abri, já tem os 2 aqui de cara. Eu não posso não tem nem como convidar os 2 ao mesmo tempo. Mas eu vou convidar o outro para que eles possam participar. Pronto, convite feito. Vamos ver Luana Xavier. Daí Luana Xavier da sustentabilidade aí da CCR Metrô Bahia. Melhor mediador de lives. Que nada, Luana. Estou aprendendo ainda. Não consigo visualizar. Consigo. Danilo Souza, muito bem-vindo, meu nobre. Satisfação. Olá, boa noite a todos. Satisfação inenarrável. Hugo Ornelas. Ó, Hugo, tô assim, muito, muito feliz em estar dividindo essa pequena tela com esses 2 ícones da saúde e segurança do trabalho, como a Proced falou lá, gigantes da segurança do trabalho. E não foi rasgação de seda, não. São 2 profissionais assim que eu tive o prazer de trabalhar. Que trio! Olha, o trio aí, a Luana falando, que trio. Tive o prazer de trabalhar com os 2. Hugo me conheceu lá há muitos e muitos anos, desde 2009 que a gente se conhece. Então, é uma pessoa assim muito... Eu tenho uma consideração muito grande, uma estima muito grande. Danilo também não fica de fora. Tenho uma consideração muito grande. E, para começar, eu queria fazer umas considerações daqui a pouco. Mas eu vou pedir aos meninos que eles se apresentem para os nossos internautas que estão nos assistindo, por uma questão de ordem... eu esqueci como é a palavra, às vezes me foge aqui. Ordem alfabética. Eu vou pedir a Danilo que ele se apresente primeiro e, na sequência, Hugo ele vai se apresentar. E também depois eu vou dizer o porquê eu pedi que o Hugo ele se apresentasse depois e não primeiro. Danilo, seja bem-vindo, fique à vontade. Valeu, Filó, agradeço aí pelo convite. A gente está marcando esse momento aí de troca de informações, troca de ideias. Acho que estava conversando com o Hugo um pouquinho antes, não é bem uma live técnica onde a gente tem a pretensão de abordar tecnicamente, mas é uma live para a gente poder bater um pouco, bater um papo, entender um pouco sobre algumas das condutas que a gente tem adotado dentro das nossas organizações, tentar discutir um pouco mais sobre o que tem sido esse processo de implantação do PGR. E assim, só me apresentando um pouco, né, sou formado em Engenharia de Produção pela área 1, tenho pós-graduação em Engenharia de Segurança pela Unifax, também tenho formação técnica pelo Senai CETIND, já estou aí na área há mais de 12 anos labutando, andando aí em vários setores de ramo de construção, civil, logística, sistema de HVAC, sistema metroviário, área hospitalar, segurança patrimonial, e agora estou atuando como engenheiro aí em uma grande obra de mobilidade em Salvador, atuando ativamente na área de segurança, atuando como engenheiro de segurança. Perfeito, perfeito. Para Hugo, antes que ele se apresentasse, eu queria fazer um pequeno comentário aqui, rapidinho. Desde que a gente começou a live, a gente vem sempre falando sobre normas regulamentadoras, NR, normas regulamentadoras, NRs. E algumas pessoas que não são da área de segurança do trabalho talvez deve estar se perguntando o que raio é
NR. O que é norma regulamentadora? A gente sabe que as primeiras normas regulamentadoras ela foi publicada pela portaria MTB, todo mundo conhece esse número, a 3214, de 8 de junho de 1978. O que eu quero descobrir é como o Hugo, foi técnico de segurança, nunca deixa de ser técnico de segurança, é engenheiro de segurança, como ele conseguiu nascer justamente quando a sua profissão estava sendo oficializada. Olha para isso. O cara é técnico de Predestinação, Filó. predestinação. O cidadão é técnico de segurança, engenheiro de segurança, e ele nasceu justamente com a oficialização da sua profissão. Hugo, seja bem-vindo, muito obrigado também por participar, por ter aceitado, e se apresente, por gentileza. Piló, obrigado aí por esse convite, né? Obrigado aqui por poder dividir esse momento com vocês duas pessoas que eu acompanho há muito tempo, né? Há mais de 10 anos aí, tanto você, tanto o Danilo. Essa pergunta sua eu não vou poder responder, acho que é melhor perguntar se o Ornelas. Eu acho que ele programou exatamente o dia lá do nascimento para dizer, olha, esse aqui está predestinado para trabalhar com segurança do trabalho. Mas me apresentando um pouco, me chamo Hugo Ornelas, sou técnico em segurança de formação. Eu digo isso porque eu tenho prazer em dizer que eu sou técnico. Eu acho que hoje a gente só se tornou bons profissionais, né? Tanto eu, tanto o Danilo, tanto você, porque a gente viveu na prática, né? Foi para frente, para a linha de frente, a gente aprendeu de pouquinho em pouquinho. Tenho formação em engenharia de controle, também pela área 1, e formação em pós-graduação em engenharia de segurança pela Unifax. Da mesma forma que Danilo, né, eu também já passei por N ramos aí, atuando em diversas áreas, desde construção civil, logística, implantação industrial, área hospitalar, enfim, uma gama de atividades, né? Hoje atuando ativamente com segurança do trabalho também, como engenheiro de segurança, como coordenador de segurança do trabalho, uma multinacional varejista aí tomando conta de unidades aí no estado da Bahia e do Ceará. É isso aí. Então, Hugo, além de ter nascido na data que depois eu vou pesquisar, depois você me manda aí a sua certidão de nascimento, Hugo, para ver se o horário que você estava nascendo é o horário que estavam lá sancionando as normas regulamentadoras, lá, a portaria lá 3214. O tema de hoje, como eu havia dito, é um tema de muita importância para quem é da área de SST, talvez para quem não seja não seja da área, não tem esse conhecimento, mas vamos discutir isso aqui um pouco. Nós vamos falar sobre o que muda com a chegada do PGR. Só que antes que a gente entre nesse assunto, antes que a gente comece a falar, eu quero dizer aqui rapidinho que desde fevereiro de 2019, as normas regulamentadoras ela vem sofrendo algumas reformulações pelo governo federal. Aí os meninos que é da área sabem muito bem disso. E algumas normas regulamentadoras elas foram atualizadas. E a NR9, propriamente dita, ela passou por uma reformulação muito grande, que até então ela se chamava PPRA, e agora ela se chama PGR. E ela entrou em vigor dia 3 de janeiro de 22. E eu queria que os meninos fizessem um comentário, a gente pode fazer um ping-pong entre Hugo e Danilo, com a saída, com a descontinuação do PPRA e o surgimento do PGR. Aí depois a gente entra nas nossas perguntas. Vamos lá. Quer começar pela ordem alfabética também? Não, agora vamos não. Nessa. Já acabou o suspense. Vamos lá. Filó, assim, de modo geral, num primeiro momento, via-se com bastante, não vou dizer otimismo, né? Mas havia muita expectativa nesse processo de mudança, porque nós que estamos na área há um bom tempo, acompanhando todos os processos de evolução
da cultura de segurança, não necessariamente das normas. As normas sempre existiram desde 78, até mesmo muito antes. Algumas normas elas apenas foram normatizadas ou esmiuçadas com o advento das normas regulamentadoras. Mas, assim, a gente veio acompanhando esse processo de melhoria da cultura de segurança dentro das organizações e a gente tinha essa expectativa sobre o que efetivamente mudaria para nós, a nossa forma de gerir no ambiente organizacional, os riscos ocupacionais, os riscos ambientais. Antes tinha-se muito mais esse conceito dos riscos ambientais do que os riscos ocupacionais, que foi um grande acerto desse processo de mudança. Então, essas expectativas que se foram criando ao longo desse processo de revisão, quando o governo começou a argumentar, né, começou a divulgar que haveria uma grande reformulação, houve um receio, houve uma expectativa, muita coisa mudou, pelo menos do meu ponto de vista, muita coisa mudou de forma muito propositiva, muito assertiva, foi simplificado. A exemplo da NR5, que antes você tinha uma imensidão de grupos. Peraí, vamos acabar com esses grupos todos de classificação aqui, vamos simplificar, considera pelo grau de risco e tá tudo lindo, tá tudo muito mais prático, muito mais objetivo. Então, algumas coisas acabaram por simplificar e deixar muito mais objetivo. Outras ainda, porque o processo de revisão ele ainda não finalizou, outras ainda está gerando essa expectativa. Em R15, por exemplo, né? Quando se fala de insalubridade, ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha, até que momento a gente vai ver uma mudança drástica, uma mudança relevante que traga para a gente benefícios do ponto de vista de prevenção, do ponto de vista de proposição de um ambiente muito mais salubre, né, do ponto de vista de higiene ocupacional. Só para vocês terem como parâmetro, alguns produtos químicos elencados na NR15 tem por vezes 2, 3, 5 vezes o limite de tolerância acima do que se é praticado hoje na CGH. Então você já tem estudos técnicos que trazem limites de tolerância muito mais conservadores, enquanto a nossa legislação ainda permite que a gente possa colocar o colaborador exposto a condições insalubres que pode trazer algum tipo de dano à saúde e integridade física deles. Então, assim, voltando para o nosso tema de hoje, PGR, sem sombra de dúvidas, foi um acerto muito grande, né? Foi uma mudança radical do ponto de vista de gestão de riscos, uma das os nossos pontos de discussão aí logo mais, mas sem sombra de dúvidas foi algo muito assertivo. E Danilo, e ainda complementando a sua fala, quando a NR9, né, que hoje é quem rege o PPRA, que já não tem mais uma vigência pela mudança para o PGR da NR1, na última revisão que se intitulou para o PPRA, né, lá em 2009, essa revisão ela limitou muito essa condição da gestão. Por quê? Ela trazia ali somente gestão dos riscos ambientais. Então, era basicamente riscos químicos, físicos e biológicos e acabou. Né? E quando a gente observa nesse contexto, e observando a evolução das normas, observando mudanças de normas técnicas, como a saída da ISO 18001 para uma gestão mais apurada através da 45001, trouxe a necessidade de se fazer uma gestão de forma ampla. Então, a gente olhando assim de maneira ampla, eu tinha um documento que falava ali de riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, e eu tinha que tratar em outros documentos totalmente separados e que geravam planos de ações à parte, num APR, em uma análise ergonômica de trabalho, totalmente apartado. Isso não se gerava uma gestão, né, que foi de fato a verdadeira mudança aí com a entrada do PGR. Trazer uma gestão, trazer uma forma de que você pudesse acompanhar aqueles riscos mais de perto, trazendo ali toda uma sistemática para que isso acontecesse, seguindo por padrão aí a normativa da 45001, que hoje é uma norma vigente e que dá muito subsídio aí para que as empresas possam atender requisitos de gestão em saúde e segurança. Perfeito, perfeito. Gostei da explanação de vocês aí. Só um breve comentário aqui, o pessoal que está participando. Luana Faustino, falando, Filó, Laís, Hugo e Danilo, os melhores. Vocês que são os melhores por estar nos prestigiando, assistindo essa live também. Cláudio falou, atento Filó. Cláudio é um colega que ele sempre se reporta a pessoa falando assim, atento Filó ou atento qualquer pessoa. Eu queria fazer uma primeira pergunta. Acho que Danilo meio que ele deu uma introdução aí da pergunta que eu ia fazer para Hugo. E antes de fazer essa pergunta, vocês que estão aí na live, não esquece de estar
convidando as pessoas para estar participando. E não esquece também de ir lá no nosso perfil do Instagram, que a gente postou ontem uma foto falando sobre 2 treinamentos que nós vamos sortear no final da nossa live, no dia 28. Um treinamento de brigada de incêndio e um treinamento de primeiros socorros, de trabalho em altura, totalmente grátis, aí oferecido pela Procet. E na próxima terça-feira nós vamos estar sorteando um calçado de segurança. Vamos lá. Hugo, essa pergunta é para você, meu querido. Afinal de contas, o PGR foi um acerto ou um erro no ponto de vista da gestão de SST? Jogador aí, ama tio B, ama. O pessoal tá mandando um comentário aqui. Tô achando que aqui é grupo de família, mas obrigado pelos comentários. Vamos comentando e não esquece das perguntas. Hugo, por gentileza. Filó, sendo muito claro e direto, foi um grande acerto para a gestão de segurança a criação do PGR. Por que foi um grande acerto, né? E aí, contextualizando isso. Como eu falei, e dei uma pré-introdução disso na minha fala, antes você tinha documentos apartados que se falavam de temas diversos. Um de gestão de riscos ambientais, outro de gestão de riscos de acidentes, outro de gestão de riscos ergonômicos. E, de certa forma, esses documentos apartados, eles não tinham uma sistemática que hoje é exigida e declarada dentro da NR1 para que se fosse feita essa gestão de uma forma muito detalhada, muito minuciosa, garantindo de fato essa retroalimentação. Então, quando o PGR entrou em vigência, quando ele foi publicado para que pudesse ter essa validade, essa condição de gestão que foi algo trazido na norma, e leia-se, quando a gente fala de PGR, não é simplesmente Programa de Gerenciamento de Risco, mas é o Programa de Gerenciamento de Risco e o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E algumas pessoas chamam de PGRO, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Né? Ele não está trazendo simplesmente um programa, como a gente tinha um PPRA, que eu dizia lá que existia um risco, que tinha uma medição lá, que trazia uma condição e que eu precisava tomar algum tipo de atitude. O PGR ele veio com a condição de eu fazer uma identificação do risco, de eu montar um inventário de risco, e aí, leia-se, considerando os riscos ambientais e de acidentes ergonômicos no mesmo documento, ou no mesmo inventário, e além disso, estabelecer também um plano de ação para cada risco desse. Né? Então, quando a gente observa isso, eu não tenho simplesmente dizendo, olha, eu tenho um determinado risco que está ali considerado na minha atividade, mas eu tenho um determinado risco com determinada possibilidade de acontecer, com determinada gravidade, que pode gerar determinada causa, e que eu tenho uma ação já estabelecida ou a ser executada, e que eu preciso revisar de tempos em tempos. Então, além de eu ter esse risco, ter um plano de ação e ter essa ação estabelecida, eu preciso também estabelecer como é que eu vou fazer minha metodologia de follow-up, né, de retroalimentação, de checar se aquilo ali está acontecendo. Então, eu acho que foi um grande acerto, principalmente porque essa norma ela veio com muitos detalhes, dizendo itens específicos que precisariam estar constando lá, e por isso eu acho que vale muito a pena, né? Vale muito a pena esse acerto que as revisões têm acontecido. Essa semana a gente teve mais uma revisão para ajuste em relação ao PGR, e que é algo que tem trazido grande conhecimento para a área de SST. Com certeza. E eu lembro que quando do advento da reformulação das normas regulamentadoras, como o Danilo mesmo citou aí no início da fala dele, surgiu muitas indagações. E assim, se a gente for olhar por ponto de vista de 1978, nós estamos falando de que eu não posso dizer quantos anos, senão eu vou dedurar meu colega aqui. A idade. Mas assim, a gente está falando, vou botar por baixo, de 30 anos atrás. Nós estamos em 2022. Será que o que era vigente lá continua vigente até hoje? Será que o que existia lá, o que não existia lá, existe hoje? Então, eu acredito que essa reformulação nas normas regulamentadoras, ela foi de grande valia. Porque muitas coisas, ela acaba ficando obsoleta. E muitas coisas precisam ser inseridas no contexto de segurança do trabalho, certo? Eu queria fazer só 2 comentários aqui rapidinho, do pessoal que está aqui assistindo a nossa live. Primeiro, Estevão, da Procet, ele fala o seguinte, Hugo e Danilo, ele fala assim, esses três têm tanto conhecimento
porque a memória do celular não cabe. Aí é. É modéstia dele, é modéstia dele, parceiro não. Depois eu vou mandar lá para a Procete o merchan aí. Muito, 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 muito bom. Laís faz uma pergunta aqui, ou ela mesmo meio que pergunta. E nesse caso, o plano de ação é pontual, certo? Mas isso aí a gente vai deixar para Danilo responder. Nós temos uma pergunta aqui. Laís, ela pergunta assim, para o técnico de segurança, como ele pode gerir o PGR de forma dinâmica? Aí eu quero dividir essas duas perguntas com Danilo e com Hugo. Depois que vocês responderem essa pergunta de Laís, aí eu volto de novo para a série de perguntas, dessa vez perguntando diretamente a Danilo, beleza? Fechado. Beleza. Quem é que vai responder? A pergunta é bem curiosa. Eu vou responder essa do PGR. Como gerir de forma dinâmica o PGR? Acho que tá aí o primeiro equívoco, né? Em relação ao que é o GRO. Cara, a gente não vai gerir PGR. A gente vai gerir riscos. O PGR é uma ferramenta que a gente vai utilizar para poder gerir riscos ocupacionais. Então, assim, o que significa essa gestão de riscos? A norma, a NR1, quando ela fala sobre o GRO, ela não se aprofunda muito. Ela só diz, olha, você tem que fazer a gestão de riscos ocupacionais, e para isso vou te dar algumas diretrizes para você constituir um documento que vai ter lá o processo de inventário, o processo de plano de ação, que a gente vai discutir um pouco mais à frente aí. E então, a partir desse documento, você vai ter todo um desdobramento para você fazer sua gestão. Então, veja só, o Hugo citou uma coisa bem curiosa aí, que foi a vigência da 45.001. Antes, a OSA 18.001 tinha toda a diretriz pautada para a saúde e segurança no trabalho, só que ela não era integrada com as demais ISOs, né? A 14.001 e a 9.001. E aí, então, globalmente, decidiu-se fazer a formulação da 45 para que todas pudessem andar de forma integrada. Uma coisa que eu ouvia muito antes dessa vigência valendo a vera do PGR, é assim, olha, quem tem o sistema de gestão integrado vai encontrar zero dificuldade para poder fazer uma gestão de riscos ocupacionais. Porque, veja só, vai muito além do que você constituir um documento que você vai identificar todos os riscos e estabelecer um plano de ação. Primeiro que, para você estabelecer esse inventário de riscos, você já tem que ter uma série de ferramentas que possa te subsidiar. Aquele processo de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos existente desde a NR9, ele já é um processo que não deixa de ser visto, por mais que não esteja descrito, ele não deixa de ser observado quando a gente vai falar de gestão de riscos ocupacionais. A gente não pode perder de vista o centro, a proposta de cada ferramenta. O processo do GRO está pautado no PDCA. Olha, planeje, faça todo o seu processo de planejamento, faça seu levantamento dos riscos, entenda eles, interpreta eles, analise o quanto eles podem ser danosos à organização, à saúde do trabalhador. A partir dessa análise, você vai desdobrar ações que vai ser o action, né? O plan, planejei, action, o do que é fazer, perdão. Então, faça, execute tudo aquilo que você está estipulando, que você está estabelecendo. Faça uma checagem sistemática desse processo e depois retroalimente o seu sistema para que você tenha, de fato, uma gestão viva. Aí a pergunta, né? Como é que a gente vai tornar esse programa, aí a gente já desmistificou que não é um programa, mas é a gestão de riscos dinâmica. Coloque dentro desse fluxo. Planeje, execute e verifique através de auditorias, através de revisões dos documentos, através de estabelecimentos de metas, estabeleça periodicidade para essas metas, para que você consiga estar visitando ela e vendo o quanto o teu sistema tem sido eficiente do ponto de vista de saúde e segurança, e estabeleça novas ações para que você obtenha melhoria contínua. Então, falar sobre gestão de riscos é mais do que um PGR. É você entender que você tem processos dentro da organização, esses processos oferecem riscos à saúde e integridade física do trabalhador e também à própria organização, e você, enquanto profissional de segurança, tem a responsabilidade de, através das ferramentas disponíveis, a exemplo do PAI,
através do processo de gestão de mudança. O Hugo falou sobre uma ferramenta importante aí, que é a APR, análise preliminar de riscos, e tantas outras ferramentas que nós temos, análise de incidentes, análise de acidentes. Através de todas essas ferramentas, você vai verificando o teu sistema e retroalimentando ele. Nossa razão de ser é proporcionar um ambiente seguro e saudável para o trabalhador. Se a forma que a gente está gerindo o nosso processo está obtendo êxito através dos nossos dados estatísticos, das nossas análises estatísticas, bacana, você está fazendo acontecer. Não existe fórmula mágica. É uma coisa que, só para poder encerrar, eu gosto de falar, você decora e vai varar a noite aqui passando. Se a gente... já até perdi o fio da meada, né? Deu branco. Eu tava pensando em falar, eu vou lembrar, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu vou. É porque se deixar, eu falo, meu amigo. Aí tem que dar uma cortada para poder ver se a coisa dá uma interrompida. Vai lá, depois eu lembro e eu volto a comentar com vocês. Pronto, então dá uma segurada aí que eu vou te fazer uma pergunta para você continuar a falar, possa ser que você lembre. Antes disso, a Kátia Aguiar, ela pede para que vocês falem sobre o inventário de risco. Isso está dentro da nossa pauta de perguntas aqui que eu vou fazer para os meninos. Lembrando, para quem está chegando aí, está entrando na nossa live agora, muito obrigado. Eu estou recebendo hoje os engenheiros de segurança do trabalho, Hugo Ornelas e Danilo Souza, dois feras, como a Procete bem mencionou lá na postagem de convite, dois gigantes da segurança do trabalho. E hoje eles estão trazendo, para quem é da área de segurança, ou para quem pretende, ou quem não é da área, mas gosta de segurança do trabalho, eles estão trazendo o que mudou com a chegada do PGR, que até então, como a gente disse lá no início da nossa live, a NR9 ela falava de PPRA. Agora nós temos aí o PGR. Danilo, essa pergunta ela vai exclusivamente não, mas essa pergunta ela vai direcionada a você. O Hugo querendo complementar, fique à vontade. O que significa a gestão de risco? A gestão, de alguma forma, Filó, até já argumentei nas minhas palavras, né? Gerir riscos vai nesse sentido, de você estabelecer, você primeiro fazer um inventário, você entender em que momento você está na tua organização. Olha, eu sou profissional de segurança, sou responsável pelos processos de SST, eu preciso fazer uma análise de em que momento a minha organização se encontra do ponto de vista de cultura de segurança, beleza? Então, vamos lá. Através de todas as ferramentas que a gente já comentou, né, fazer um inventário desses riscos, fazer uma análise crítica, fazer essa avaliação qual e quantitativa dos riscos, eu vou estabelecer ações que eu consiga controlar, que eu consiga estabelecer um certo domínio e controle sobre esses riscos existentes. Muitas das vezes conseguimos eliminá-lo, outras vezes conseguimos controlá-lo para que ele seja compatível à execução da atividade de modo que não seja danoso à saúde e integridade física do trabalhador. E aí vou fazendo as análises críticas sistemáticas para que eu possa retroalimentar o meu sistema dentro do ciclo PDCA. O cerne do processo é o ciclo do PDCA. Eu planejo, eu executo, eu verifico o que eu executei, se está conforme o meu planejamento, se eu estou obtendo êxito com aquilo que eu planejei, e eu retroalimento novamente com um novo planejamento. E é interessante que esse processo ele deve ser desafiador. Eu não posso ficar na minha zona de conforto, de achar que a minha condição de risco ocupacional, risco ambiental já está controlado e que nada mais eu preciso fazer. Eu preciso promover a melhoria contínua. Até porque os processos eles não são estáticos. Eles são processos dinâmicos que a gente precisa estar observando de forma dinâmica, estabelecendo ferramentas dinâmicas para que a gente consiga estabelecer controle sobre eles. E só fazendo um complemento... À vontade. Só fazendo um complemento na fala de Danilo, que é só um jargão que a gente sempre usa e que se complementa muito com a condição de inventário de risco, que é o que você não se mede, você não gerencia, né? Então, dentro dessa parte de fazer a gestão, você precisa de fato estabelecer, né, conhecer primeiramente o que é o perigo, o que é o risco, o que ele vai gerar e ter como medir isso, ter como se avaliar isso para que você possa gerenciar. Então, se você não mede, você não consegue gerenciar. É só um complemento. Perfeito, perfeito.
Mesmo porque os riscos, eles não são estáticos, né? Como o próprio Danilo aí ele citou. O risco, ele acontece todo momento. Os riscos, eles fazem parte da atividade do colaborador. Você vai fazer uma atividade e cada atividade ela tem um risco inerente àquela função ou àquela atividade. E como técnico em segurança ou como engenheiro, a gente tem que gerir aquele risco para que ele não venha causar nenhum impacto negativo, podemos dizer assim, na saúde ou na integridade física do colaborador. Hugo, a pergunta agora vai direcionada... Perdão, ou diga, Danilo. Rapidinho, só para poder complementar, acabei lembrando o que eu ia falar. É uma crítica, na verdade, né? Vem muita informação na cabeça para a gente poder falar e tem que se policiar. É uma crítica, na verdade. Logo no início do ano, final do ano passado, né, quando o governo já estabeleceu uma data limite, se bem que essa data foi prorrogada por algumas vezes, mas já se entendia que aquela data, a data de janeiro, 10 de janeiro, se não me engano, foi 3 de janeiro, me fugiu a memória, acho que 3 de janeiro, né? 10 de janeiro foi o E-Social. 3 de janeiro de 22. Isso. 3 de janeiro de 22. Quando foi estabelecida essa data, começou uma corrida desenfreada e louca para poder aprender a fazer PGR. E aí eu vi alguns anúncios que, cara, eu fico assim meio que estarrecido. Olha, vem aprender a fazer o PGR Master, o top das galáxias. Cara, não entre nessa. Não existe receita de bolo para você fazer gestão de riscos ocupacionais. É importante que você olhe para a sua organização, olhe para os seus processos, que você se subsidie daquelas ferramentas que você tem propriedade, que você tem alcance, que você tem às mãos, para que você consiga fazer esse controle efetivo. Esse conhecimento que por vezes é vendido aí online é bacana, porque vai te dar um certo balizamento para isso. Mas não queira comprar receita de bolo. Às vezes a gente vê muito. Vamos fazer PGR das organizações. Aí quando você começa a fazer algumas auditorias nesses PGRs, é um Ctrl-C, Ctrl-V, meu irmão. Você vê nome de empresa diferente dentro do documento, com risco que não tem correlação nenhuma com a estrutura de trabalho, com um plano de ação que você vê que é completamente inexequível. Então, essa questão de receitas de bolo, para quem é profissional da área de segurança, tome muito cuidado. É interessante que a gente olhe de forma bem criteriosa e técnica para os nossos processos. Danilo, eu acredito que em um desses anúncios aí você deve ter visto um anúncio da seguinte forma: trazemos seu PGR em 3 dias. Mãe Estela sabe Deus. Mãe Estela de segurança, trazendo seu PGR em 3 dias. Sani Santiago, acho que é assim que se pronuncia, ela fez um comentário assim: muito importante, ajuda na resposta da colega técnica. É o monitoramento dos riscos existentes em cada área. Ornelas Neto tá aqui de olho, tá por aqui de olho. Olha. Deve ser parente de alguém que está presente nessa área aqui. Hugo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Do que se trata? Foi até uma pergunta antecipada pela colega, que ela pediu para que vocês comentassem. Do que se trata o inventário de risco? Boa pergunta, Filó. Do que se trata o inventário de riscos, né? Sendo muito pragmático e olhando muito na visão da norma, né? O que o PGR lá em R1 ela cita? Ela diz que eu tenho que ter uma composição do PGR. Então, ela me diz lá que eu tenho que ter o meu perigo, que eu tenho que ter o meu risco, que eu tenho que ter o meu dano. Eu preciso também considerar lá qual é a minha probabilidade disso acontecer, qual é a severidade disso acontecer, para que eu possa lá fazer uma gradação daquele risco, né? Então, quando a gente fala assim, do que se trata o inventário de risco? Nada mais é do que todas as situações possíveis, tá? E aí leia-se, é muito importante que quando se faça um inventário de risco, você utilize uma metodologia específica ou algo que se tenha conhecimento. Eu sempre dou a referência para as pessoas que buscam, mas como é que eu faço análise? Como é que eu sei o que eu vou colocar? O risco de tropeçar é um risco? Não sei, depende muito de como é que você vai avaliar. Se você me der hoje aqui um risco, mesmo risco, eu e o Danilo num determinado local, e você der para mim uma determinada situação para eu e o Danilo analisar, muito possivelmente, e aí eu lhe digo aqui 90%, eu posso analisar de um jeito e ele vai analisar de outro. Porque vai depender muito da interpretação da pessoa. Por mais que você tenha uma ferramenta, uma base de análise padrão, né? E exemplo, normalmente, quando eu vou fazer essa análise, eu utilizo
tanto a ISO 31000, né, que ela fala lá de gestão de riscos, e a 31010, que é a 31010. Né? Quem nunca leu, leiam, é muito importante, dá uma visão muito grande de como você fazer identificação, avaliação, uma metodologia muito clara do que é importante se constar dentro desse inventário de riscos. Perfeito. Ainda só voltando aqui ao que Danilo mencionou dos anúncios meteóricos de PGR, Sani Santiago ela fez mais um comentário. Monitoramento e avaliação periódica em loco é muito importante. Aí é a questão de você ir na fonte onde está o risco, não estar dentro de uma sala imaginando, supondo que pode acontecer, supondo como eu posso avaliar aquele risco, como aquele risco vai afetar a vida ou a saúde do trabalhador. É ir em loco. Em loco, quando a gente fala em loco, é ir em campo, ir na área, chão de fábrica, conhecer a atividade de perto, tá ali observando para que a gente possa fazer o monitoramento. Isso aí é muito importante. Danilo, vamos lá. Se você me permite, né, só fazer um complemento também nessa fala, a melhor maneira de se fazer um inventário de riscos, né, principalmente dos riscos que envolvem condição de acidente, é o brainstorming com as pessoas que executam aquela atividade. Quem executa a atividade sabe ao pé da letra o que tem de risco. Muitas vezes vai precisar de uma visão de alguém de segurança, mas aquelas pessoas que desenvolvem, que estão ali na linha de frente, elas sabem exatamente o que pode culminar numa ocorrência de acidente. Então, a melhor maneira de se fazer atividade, sente com as pessoas, discuta, pergunte sobre a atividade, enxergue, dê essa visão para eles, porque vai ser o inventário mais perfeito possível quando você envolve as pessoas que estão envolvidas dentro do contexto da atividade. Com certeza, porque eles que estão ali, que sabem de fato qual risco que eles estão passando no dia a dia. É eles que estão ali, eles que vão saber qual é o risco, o que aquilo pode afetar na saúde daqueles colaboradores. Ainda só pegando aqui um comentário, a arquiteta de Leite, ela está perguntando assim, ou ele está perguntando aqui, e acredito que o Hugo ele já explanou de forma bem substancial. Só que ela pergunta assim, como vocês tratam o inventário de risco na construção civil e na indústria metalúrgica? Aí são duas atividades totalmente distintas, né? Você tem a construção civil e você tem a metalúrgica. Hugo ou Danilo gostaria de fazer algum adendo a esse comentário? Filó, cortou um pouco a conexão para mim, eu acabei não compreendendo a pergunta. Você pode repetir, por favor? Perfeito, perfeito. A arquiteta de Leite, ela perguntou assim, como vocês tratam o Débora inventário Leite. de risco... A Débora Leite, perfeito. Como vocês tratam o inventário de risco na construção civil e na metalúrgica? Conseguiu compreender, Danilo? Beleza, deu para poder pegar aí. A conexão tá um pouco instável aqui, mas deu para poder pegar um pouco. Veja só, esse processo do inventário, como o Hugo bem colocou, vai muito da percepção. Você também usou essa palavra, né? Em loco, em campo. É você identificar os riscos ocupacionais presentes no ambiente. E aí, um dos pontos que a gente já até comentou no início sobre o que o PGR trouxe de melhoria é porque ele deixou de limitar aqueles 3 riscos, né? O físico, químico e biológico. Ele avançou um pouco mais. Olha, cara, vá lá em campo, você não só tem o físico, químico e biológico, você também tem o risco de acidente, você também tem o risco ergonômico. Então, observe todos esses aspectos dentro do teu contexto, dentro da tua realidade, entenda aquilo que é significativo e impactante e mapeie, monitore, inventarie e coloque no papel para que você consiga qualificá-lo e quantificá-lo e entender até que ponto isso pode ser danoso à tua saúde, à saúde e integridade física dos trabalhadores. Um ponto que eu colocou agora há pouco sobre o inventário, sobre a percepção individual daquele que inventaria, uma coisa bem curiosa que aconteceu, eu estava conversando com a engenheira de São Paulo há uns 2 dias atrás, e a gente estava falando sobre inventário de risco, né? É uma filial da minha unidade lá em São Paulo. E aí a gente fazendo uma discussão sobre alguns riscos que estavam sendo elencados e a gente entendia que estava supervalorizado ou estava subvalorizado. E aí a gente falando sobre queda de mesmo nível. Pô, queda de mesmo nível
é um risco assim que pô, é muito natural, é algo natural do nosso dia a dia. Vale a pena você inventariar isso ou não? Aí eu falo, olha, na minha realidade aqui, do meu ponto de vista, na minha interpretação, no meu inventário de risco, eu não estou considerando, porque eu já tenho isso mapeado dentro da minha PR, que serve como um balizador para eu poder considerar aqueles riscos impactantes e trazer para o PGR de uma forma mais robusta, para poder fazer uma gestão mais robusta. Só que para ela, para a realidade dela, ela tinha 2 casos de acidentes envolvendo queda de mesma altura. Então a percepção, a estatística dela, o histórico dela, enxerga essa condição de uma forma totalmente diferente. Então é algo muito simples, algo muito simplório, mas que a depender do ponto de vista, a depender da forma de análise, o contexto da análise, faz toda a diferença. E aí vai muito do que você falou, Filó. Cara, não tem como você fazer um PGR sentado na cadeira. Tem que ir lá no chão de fábrica, tem que ir lá chamar o cara que o Hugo comentou aí, não, ó, meu amigo, vem cá, me bate um papo, vamos bater um papo aqui, como é teu processo no dia a dia? Me conte um pouquinho mais aí sobre o que é que você enfrenta, porque às vezes a tua percepção de fora, você só enxerga parte do processo. E o cara que está ali convivendo diariamente, ele tem o processo por inteiro. E isso é muito benéfico para quando você vai constituir um inventário de riscos. Perfeito, perfeito. Danilo, ainda continuando com você, aí você me fez lembrar quando a gente faz o treinamento da CIPA, quando se fazia treinamento de CIPA, que se ia fazer o mapa de risco, que era orientado aos cipistas ou aos cipeiros ir lá em loco, ir lá na atividade, ver como é que aquela atividade, qual o risco que aquela atividade era significativa para aquele colaborador, para que a gente pudesse compor o nosso mapa de risco. Beleza? Continuando com você ainda, Danilo, me diz uma coisa, do que se trata o plano de ação aí no PGR? A norma ela traz esses 2 elementos aí como base central do PGR, né? O inventário de riscos e o plano de ação. Cara, identifique o que você tem de risco e estabeleça ações sobre isso. E aí tem uma curiosidade, plano de ação não tem mistério. Você pode utilizar infinitas ferramentas, 5W2H, faz sua planilhinha, né? Faz lá um mapeamento no Excel, não existe fórmula mágica para isso. É você olhar para o que está acontecendo e dizer o que é que você precisa fazer. E aí a norma fala sobre você ter uma ferramenta de monitoramento, para você fazer análise crítica daquilo que você está implementando. Mas uma coisa que me chama muita atenção sobre o plano de ação, Filó, é a preguiça de pensar. Muito se habituou dentro da segurança do trabalho, assim, o cara tá no ruído ali, dá protetor auricular e ele que se vire. Cara, vamos evoluir um pouquinho, né? A gente tem capacidade técnica, a gente tem conhecimento, a gente aprende muita coisa na nossa formação, que dá para ser um pouquinho mais que isso, dá para poder ir além. A própria ISO 45001 já traz um arcabouço, a própria norma, a própria NR1, ela fala que você tem que agir na fonte, na trajetória, depois você vai pensar lá no indivíduo. E aí a ISO 9001 esmiuça isso um pouquinho mais e é um pouco mais detalhista. Olha, primeiro, tente eliminar esse processo, esse risco do teu processo. Tem como você executar a atividade. Antes você precisava trocar uma lâmpada em altura. De repente, se você utilizar um mecanismo de troca da lâmpada, que você esteja a nível do solo, você elimina o risco de queda. Então, aí você primeiro tenta a eliminação. Depois você parte para uma substituição de um compressor por um outro menos ruidoso, para poder emitir um ruído menor para o ambiente. Depois você tenta medidas de engenharia. Depois você tenta medidas administrativas. E aí você tem todo um leque de opções para você explorar esses processos de medida, desde treinamento, a procedimentos, a mudanças nos processos, layout da organização, layout do chão de fábrica, tudo isso você pode adotar antes mesmo de pensar no EPI. A Laís até colocou, né? Por último, o EPI. Por último, pense no EPI, cara. O EPI, eu costumo sempre falar isso nos treinamentos que eu ministro, o EPI a gente conta com um fator crucial para garantir a eficácia dessa medida de controle, que chama-se fator humano. E, meu amigo, a gente já tá careca de saber, eu já tô ficando bastante, a gente já tá ficando careca de saber que contar com o fator humano, meu amigo, é difícil, irmão. Oh, meu Deus do céu. Eu tinha um diretor que ele dizia que o sonho dele era trabalhar com container, que ele ia botar um pátio de container lá e trabalhar só com os containers para não ter que lidar com gente.
a dificuldade que é. Não vejo bem assim, a razão de ser da segurança, eu vi isso em uma live você comentando, Filó. A razão de ser da segurança do trabalho são as pessoas, né? A interação das pessoas com os riscos, com os processos. Sim, cara, dá para a gente explorar um pouco mais. A gente sabe dessa vulnerabilidade da medida de controle quando a gente fala da inter-relação com o indivíduo, né? Ter que contar com a consciência individual de cada um em relação à utilização, mas tem como explorar. Deixe de preguiça, faça um brainstorm, peça auxílio, chama a turma da engenharia, chama a turma do planejamento, chama a turma da área que for possível para lhe dar subsídio e suporte, para que você pense um pouquinho fora da caixa, faça isso, porque no final das contas, a norma vai te cobrar. Hugo tem experiência prática sobre isso, né? Implantação, medidas de controle, é bom você comentar, Hugo, que a alguns pontos chega até a necessidade de justificativa técnica. Então, tem que ir um pouco além. Tem que ir um pouco além para a gente poder parar desse negócio de achar que EPI é segurança do trabalho. Não. EPI é apenas uma ferramenta que está no nosso último nível de hierarquia para que a gente consiga promover um ambiente seguro e saudável para o trabalhador. O uso do EPI ele é o último dos casos. E você falou aí contar com o fator humano, aí eu me lembrei. Eu não sei se é mais difícil você contar com o fator humano ou com o tempo em Salvador, né? É uma loucura. Os dois andam ali. Os dois andam ali juntos. Eu não sei o que é que dá mais trabalho. É você contar com o fator humano, no sentido da questão do uso do EPI, ou você contar com o clima em Salvador. Conte a experiência aí, Hugo, da situação lá, da justificativa técnica que você teve da obra. Da proteção coletiva, da linha de vida. Da linha de vida. Pronto. Eu tive uma situação numa obra, isso já deve ter mais ou menos talvez uns 8 anos, aí um pouquinho mais, em que precisávamos instalar uma proteção para um serviço de telhado, né, para que os colaboradores eles, de fato ficassem seguros dentro do telhado. E aí o auditor fiscal em fiscalização, ele me questionou por que eu não tinha instalado um sistema guarda-corpo na montagem do telhado. Eu simplesmente tive que dizer para ele: eu não tenho como colocar um guarda-corpo no telhado porque eu estou fazendo o telhado. Na hora que eu tiver que terminar o telhado, o guarda-corpo vai sair. Então tivemos que utilizar uma justificativa técnica, né, para a instalação de um SPIQ, que é um Sistema de Proteção Individual contra Quedas, fixado, né, o cinto de segurança, inviabilizando o uso da proteção coletiva justamente porque eu não conseguiria instalar algo que não teria condição naquele momento. Né? Então, era mesmo que vou botar uma proteção que vai ser para inglês ver, porque eu não tinha como colocar. Né? Então, a gente precisou fazer uma justificativa técnica para explicar para o fiscal que tinha ido, literalmente, nos autuou, ele nos deu um auto de infração. Eu tive que explicar para ele o porquê que eu não tinha colocado a proteção coletiva e estava se utilizando um sistema individual de proteção contra a queda. Né? Difícil, mas é necessário. Hugo, até então a gente, antes do advento aí do PGR, agora eu vou direto aqui com você. Antes do advento do PGR, a gente tinha um PPRA. E lá no PPRA, a gente tinha lá 3 riscos, eles tinham 3 riscos específicos, que era o risco físico, o químico e o biológico, correto? Aí agora nós temos o PGR, que ele é bem mais amplo, ele é bem mais robusto. A minha pergunta para você é a seguinte: como elaborar ou como abordar o risco ergonômico dentro do PGR? Boa, Filó, boa pergunta. Uma ótima pergunta, por sinal. Quando a gente fala em risco ergonômico, de cara a gente já olha assim e pensa em R17. É o nosso caminho. Né? E eu vou tomar muito cuidado aqui para eu não percolar muito por dentro da NR17 aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje. Né? Começamos pensando assim, a gente não sai daqui hoje. Mas o primeiro ponto que eu vou trazer, dentro da NR1 que fala sobre PGR, ela diz lá que os riscos ergonômicos precisam ser considerados. Então ela já me remete lá para a NR17 automaticamente. E dentro da NR17 ela já me cita lá que as informações referentes à minha análise ergonômica preliminar, minha EP, ela precisa constar dentro do inventário de risco. Então, Hugo, como é que eu vou fazer uma análise do risco que envolve ergonomia, o risco ergonômico dentro do PGR?
Hoje, e aí eu digo que isso veio para inovar e veio para facilitar muito o nosso trabalho, porque anteriormente, quando a gente falava de risco ergonômico, a gente falava simplesmente análise ergonômica do trabalho. A NR17 citava que a gente, se tinha risco ergonômico, tinha que fazer uma análise ergonômica do trabalho. E fazer uma análise ergonômica do trabalho requer muito tempo, ferramentas, é algo extremamente grandioso e a depender da situação você nem necessita fazer, né? Então, fazendo aqui só uma pequena linha de como é que a gente faz uma análise ergonômica. Uma análise ergonômica, além da identificação básica dos riscos ergonômicos que eu tenho ali, seja sentado por longos tempos, em pé por longos tempos, uma repetitividade, a gente tem essa citação desses riscos lá dentro da NR17, o ideal é que eu aplique ferramentas específicas para cada tipo de risco e exposição do organismo humano. Ou seja, posso aplicar uma ferramenta para a exposição de troncos e membros superiores, posso aplicar uma ferramenta para a exposição de pescoço, de pernas, de membros inferiores, enfim. Existem N ferramentas aí que podem ser aplicadas, né? Desde a EVA, enfim, N ferramentas. E como é que a gente vai levar isso em consideração para colocar dentro do inventário de riscos? A primeira coisa é o seguinte, eu preciso ter uma percepção do que é o risco ergonômico, né? Então, tipo assim, cheguei num determinado local. Vou fazer aqui uma situação hipotética. Cheguei numa clínica aqui médica que eu tenho 2 recepcionistas lá que atendem o público para exame admissional, para exame ocupacional. Tá, então, primeiro ponto. Como é que é o ambiente de trabalho dessas pessoas? É muita pressão, tem muita gente para atender, elas trabalham tranquilamente, o mobiliário é confortável, elas reclamam de um tipo de dor. Eu sinto dor na coluna, eu sinto dor no braço, eu sinto dor na perna, né? Em uma avaliação preliminar, com a luximetria, eu vou medir ali na mesa dela, aí um ponto pode dar 60, e no outro canto da sala está dando 200, e outro ponto está dando 700 lux. Então isso para mim já de cara, já me mostra que eu tenho pelo menos para essa questão de iluminação, que eu tenho uma divergência muito grande e que eu vou necessitar fazer uma análise muito específica, seguindo o padrão da NBR que padroniza lá a forma que tem que ser avaliado. Mas para risco ergonômico a gente precisa ter no mínimo essa noção de dizer, olha, deixa eu ver o que eu tenho de evidência aqui, ou das situações mínimas, para poder considerar. Uma dica que eu dou, tá, para todas as pessoas. Com o advento da EEP, né, que é a análise ergonômica preliminar, o ideal é que a gente sempre identifique um risco, que eu não sei mensurar se ele vai ter um prejuízo ou não, mas que na minha visão é um risco, recomenda lá dentro do meu inventário de risco, para que seja feita uma análise ergonômica preliminar. Ponto. Você já inventariou aquilo, você reconhece aquilo, ou a possibilidade dele, e faz uma avaliação econômica. Você vai aplicar um formulário muitas vezes simplório, né, simples de certa forma, muito prático de se aplicar, e dali você vai entender, olha, existe risco para aquela condição de fato, e aí eu posso, de fato, nessa condição, recomendar uma análise ergonômica daquela atividade com a análise mais aprofundada. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão sistêmica do que a gente vai identificar, né? Não é simplesmente dizer, o que é ergonomia? Para muitas pessoas vai dizer, mas a ergonomia é só se a pessoa estiver ali pegando peso. E muitas vezes não é. Se a gente for levar no advento da NR17, ela pede lá para que a gente considere problemas psicossociais. Né? Situações. Será que aquela pessoa que está ali no trabalho, ela está recebendo uma pressão o tempo todo para poder entregar venda, para poder... Será que o chefe dela pressiona o tempo todo? Será que ela não tem permissão para levantar e ir ao banheiro? Né? Então são algumas coisinhas bem básicas, mas que trazem um norte muito grande para a gente dizer, ali existe um risco. E a depender da condição, eu posso recomendar uma análise preliminar ou já posso ir direto para uma análise ergonômica, entendendo a gravidade da situação. Perfeita colocação, Hugo, e a sua colocação foi bem pertinente. Danilo, agora vou lhe deixar mais careca mais um pouquinho, sei que já está careca de saber. Então, eu quero que você fique careca de nos ensinar. Como abordar riscos ambientais no PGR? Lembra do PPRA? Perfeito. Pronto, nada muda. Pronto, tá respondido. Tá respondido. Cara, assim, em termos práticos, forma objeto pragmático, sendo pragmático, cara, não tem dor de cabeça, não tem mistério, não tem nada de novo nesse processo dos riscos ambientais. O processo lá que você fazer o levantamento, a identificação dos riscos físicos, ruído, vibração,
calor, umidade, riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, gases, produtos químicos em geral, e os biológicos, vírus, bactérias, bacilos e por aí vai, não muda. Não vai mudar para o PGR. O que você precisa entender é que todos esses riscos, eles precisam ser analisados qualitativamente quanto à sua existência ou não, e é necessário que o teu plano de ação conduza um processo de quantificação, para que a gente consiga mensurar aqueles que são possíveis de serem mensurados. Né? Exemplo do risco biológico, a gente não tem como mensurar. A gente tem um outro respaldo ali dentro do NR15, mas alguns a gente não consegue ter essa mensuração quantitativa. Mas que teu plano de ação, a grande maioria dos riscos, tenha alguma conduta, né, de uma audiodosimetria, uma medição de estresse térmico, alguma coisa nesse sentido, para que você consiga estabelecer um parâmetro se aquilo que você identificou no ambiente de trabalho, ele é realmente impactante ou não. Tem uma coisa muito curiosa, Filó, que a norma tirou isso, e eu sinto falta desse termo. Na NR9, antigamente, quando se falava de PPR, ela dizia o seguinte, olha, você vai considerar os riscos, esta norma considera os riscos físicos, químicos e biológicos, que em função de sua concentração, tempo de exposição e intensidade, tem a capacidade de causar dano a um trabalhador, à saúde do trabalhador. Ele tinha esse texto muito claro. Por que esse texto é importante? E eu senti falta dele dentro das revisões. Cara, eu já vi alguns inventários, por exemplo, dizendo que, lá no inventário de risco, né? O cara no ambiente laboral, lá no escritório, tem exposição a ruído. E aí isso se desdobra para um PCMSO com a proposição de realizar exame audiométrico. E aí a empresa gasta uma fortuna fazendo exames por conta de um erro, um equívoco de interpretação e de inventário, de análise crítica, de análise quantitativa dos riscos ambientais. Então é necessário ter critério. É necessário que você tenha, obviamente, a experiência técnica importante nesse sentido, mas que você utilize o plano de ação que a própria norma pede para poder te subsidiar. Eu não condeno se você disser assim, poxa, olha, eu estou em dúvida se esse ruído ele é algo danoso ou não. Então, eu vou colocar aqui para poder monitorar quantitativamente. Vou fazer essa primeira análise. Depois dessa análise, retroalimente o teu processo, faça a checagem, e retroalimente, olha, agora com minha análise quantitativa, nós podemos desconsiderar o risco ruído na tua análise crítica lá do documento, olha, eu vou desconsiderar porque ele não é um fator de intensidade danosa à saúde e integridade física do trabalhador, então, portanto, ele não precisa ser considerado dentro do meu inventário. E com isso você não precisa se desdobrar para uma proposição de uma audiometria, e com isso você consegue economizar dinheiro dentro da organização. Então, são artifícios que a gente precisa ter, análise técnica que a gente precisa se debruçar um pouco mais, para a gente não se limitar nos achismos. Riscos ambientais seguem o mesmo processo de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle previsto desde lá do PPRA, só que é importante que a gente dê a real atenção. O PPRA antes era de gaveta. Era um documento que era de gaveta, a NR1 ela tem essa provocação a mais. Olha, o PGR é apenas uma ferramenta daquilo mais importante, que é o gerenciamento de riscos, que é algo dinâmico. Não é um documento que você vai constituir e colocar na tua gaveta, até porque, se você parar para analisar com muito cuidado, o PPR antes tinha validade de 1 ano. Então, a periodicidade de você ter que ir lá, desenterrar ele e tirar a poeira é menor do que a do PGR. Então, se a gente está achando que vai fazer PGR para botar dentro de uma gaveta e daqui a 2 anos tirar a poeira, a traça, tudo de cima dele para depois ver o que está acontecendo, esqueça, fuja disso. Isso é cilada. Nós, como profissionais da área de segurança, temos essa responsabilidade de entender qual a proposta da norma e sair da zona de conforto, né? E se debruçar, utilizar as ferramentas, utilizar os recursos que nós temos à disposição para poder promover um ambiente mais seguro e saudável para os trabalhadores. Com certeza. Esse tema é de fundamental importância, muito bom, muito enriquecedor. E Vitor já fez uma pergunta aqui, está gostando do bate-papo, e ele já pergunta quando será o próximo encontro, que ele disse que tá colado, muito bom. Ô Vitor, vai depender dos caciques aí em SST, Danilo e Hugo, eles terem disponibilidade que a gente marca um novo encontro. Mas assim, eu espero que a gente possa ter outros encontros, não falando basicamente só de PGR, mas trazendo outros temas, outras temáticas
relativos à saúde e segurança do trabalhador, porque acho que é de fundamental importância. Acho que, aí vou parafrasear a Danila aqui, a internet está cheia de coisas que não edifica, não traz conhecimento, e a gente precisa disseminar conhecimento dentro desse meio de comunicação. Porque quando a gente fala de segurança, e isso eu tenho dito em outras lives, quando a gente fala do quesito segurança do trabalho, a gente imagina a segurança feita dentro de um ambiente de trabalho. Mas só que quando a gente fala de segurança para a pessoa, a gente tem, como o Danilo falou, a gente tem que sair da caixa. A gente tem que sair de dentro da empresa. De dentro ficou muito redundante. Mas a gente tem que sair da empresa. A gente tem que pensar em segurança dentro de casa. A gente tem que pensar em segurança na escola. A gente tem que pensar em segurança em um transporte público. Eu vou subir no ônibus, eu vou descer do ônibus, eu vou atravessar uma rua. Eu tenho que ter segurança. Então, segurança do trabalho é único e exclusivo à empresa. Mas se a gente tira o trabalho e deixa só segurança, aí a gente faz segurança em qualquer lugar, beleza? Uma pergunta agora direcionada aos dois feras, aos dois gigantes da SST. Se a música baiana tem dois gigantes, que é Léo Santana e ao peso, que é Léo Santana e Xande, a segurança do trabalho também tem dois gigantes. Hugo Ornelas e Danilo. Não fica devendo nada para ninguém. Vamos lá, meninos. Como abordar risco de acidentes dentro do PGR? Aí agora eu quero ver esse circo pegar fogo aí, essa live pegar fogo aí, ping-pong entre vocês dois aí. Eu já vou dizer logo que, pode começar. Eu já vou dizer logo que Danilo já começou falando disso na discussão quando ele teve com a engenheira lá de São Paulo, né? Então, você vê que depende muito da percepção e do que você tem de ação. Mas, Filó, falando dessa condição de acidente, eu acho que leva muito essa condição, né, essa situação também para o risco ergonômico que eu falei há poucos instantes. Né? É muito uma percepção do que você efetivamente vai ter de risco e o que você tem de evidência. Né? Então, por exemplo, como o Danilo citou, eu quero no mesmo nível. Para alguém em outro estado que teve algumas situações, tem uma relevância, mas para quem está aqui não tem uma relevância. É claro, isso vai depender muito da análise de cada profissional e do que você tem de informação. Mas algo que a gente precisa ter em mente eu tenho uma possibilidade, aquela situação ali que pode gerar um acidente, a possibilidade de acidente, pode gerar uma condição grave, né, ou uma condição que gere um acidente com grandes perdas, isso deve ser considerado. Independente se nunca aconteceu, isso precisa ser considerado. Por que precisa ser considerado? Porque se eu simplesmente viro a cara para aquilo e dizer, não, mas é um risco que pode até que ter uma perda grande, um choque elétrico, um óbito, mas dificilmente vai acontecer. Mas se tem a possibilidade, isso precisa ser considerado. Né? Eu acho que essa é a premissa básica quando a gente fala dessa condição de como é que eu enxergo o risco de acidente dentro do PGR. Né? E aí, uma das práticas mais comuns feitas para isso é a própria PR. Né? A partir da PR, onde você faz o brainstorming, né, que é juntar pessoas, pensa em ideias, conversam, a gente consegue ter de fato esse acesso mais minucioso às informações necessárias para dizer, olha, de fato é um risco, a gente pode ponderar, olha, se tiver uma pontuação, como a gente já trabalhou com isso, uma pontuação tal, então esse risco aqui é um risco inaceitável, talvez isso pode ser considerado, se ele chegar numa métrica aqui de probabilidade vezes severidade, que chegue de uma pontuação mínima, opa, esse risco aqui precisa ser considerado, porque isso vai trazer uma condição para a gente. Né? E lembrando, né, me antecipando um pouquinho, não sei se o Danilo iria falar disso, mas além dessa condição e falando muito sobre risco, o PGR ele traz lá uma obrigatoriedade relacionada a atendimento de emergência. E a gente tem uma relação muito ligada com isso, com a condição de acidente. Né? Então, se eu tenho uma condição de risco, além de eu ter o meu plano de ação lá, eu também vou ter um plano de atendimento em emergência com todas essas possibilidades de ocorrência de acidente relacionadas lá, justamente para que a gente saiba o que fazer, quando fazer, para onde direcionar, quem é que vai direcionar, enfim, com todos esses detalhes minuciosos.
Perfeito. Deixa eu uma coisa para Danilo falar. Ia comentar também sobre o PAI, né? É um documento que, inclusive, está citado na norma, que é importante que você estabeleça ele identificando, né, como ferramenta de controle e de gestão desses riscos levantados no inventário. E um ponto, acho que a gente falou bastante sobre isso, PGR não é documento isolado. Né? PGR é apenas uma ferramenta para o processo de gestão de riscos ocupacionais. Então, quando a gente fala... Lá no passado, a gente já tratava riscos de acidentes. Né? A gente já geria riscos de acidentes com outras ferramentas. A gente tinha análise preliminar de riscos estabelecida, a gente tinha as permissões de trabalho estabelecidas, a gente tem em algumas organizações procedimentos de gestão de mudança, onde você faz o processo de antecipação e reconhecimento dos riscos. O próprio PAI é uma ferramenta de gerir esses riscos de acidentes. Então, todos esses documentos, eles precisam estar conversando, batendo papo, sentar todo mundo na mesinha, né? Botar um galetinho ali, uma Coca-Colazinha, para poder trocar um bate-bola, para saber se todo mundo está falando a mesma língua. Porque, assim, eu não posso pegar na minha PR, dizer que o risco de ruído está com uma intensidade lá aceitável, e lá no meu PGR, no meu inventário de risco do PGR, está dizendo que o ruído ele é tolerante, ele é moderado, está com outra graduação, com outra, até mesmo com outra metodologia de análise quantitativa. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, se eu vou estabelecer um procedimento de APR, se eu tenho um modelo, um formulário de APR, se eu tenho uma metodologia de quantificação dessa APR estabelecida, que ela, de alguma forma, seja adaptada ou seja utilizada também dentro do PGR. E com isso eu consigo integrar as ferramentas que eu tenho e a gente consegue fazer uma gestão muito mais inteligente, muito mais dinâmica das coisas, que a gente invista tempo e recurso naquilo que realmente é significante, impactante, significativo e impactante, e que a gente despende menor, obviamente, menor atenção, menor tempo de atenção, àqueles que não vão trazer grandes danos à nossa organização, ou que de alguma forma eles já estão controlados pelas medidas de controle já estabelecidas e já existentes. Então a gente tem metodologias, não é receita de bolo. Olhe para a organização de vocês, é para deixar uma mensagem aí para todo mundo, olhe para o seu processo, não queira estar se comparando. O benchmark é importante porque você soma ideias. Você ir na casa do outro, entender como é que o outro está fazendo, é bacana porque você agrega conhecimento, agrega ideias que você pode adaptar. Mas não se limite a isso. Né? Olhe para o teu processo e entenda que ele é único, que você precisa compreender as peculiaridades dele, as particularidades dele, para que você consiga ser o mais assertivo possível e obtenha, alcance seu objetivo master, que é promover a saúde e segurança dos seus queridíssimos colegas de trabalho que estão diariamente lá se expondo à condição de risco e precisa da nossa atenção. Perfeito, com certeza, Danilo. É o que eu tenho dito nas lives desde o início. O motivo da existência, eu poderia até dizer assim, o motivo da subsistência da NR4 é o colaborador. Se eu não tenho o colaborador, se eu não tenho o trabalhador, não tem sentido nenhum existir o SESMIC, existir a NR4 se eu não tiver o trabalhador. E o técnico de segurança, o engenheiro, o SESMIC, a área de SST, ele tem que trabalhar no intuito de promover a saúde e a segurança do trabalhador, independente da área que aquela empresa, seja em uma empresa de transporte coletivo, seja em uma empresa que faz a catação do lixo nas ruas, seja uma indústria, seja uma fábrica, em qualquer lugar você precisa garantir, seja até, Hugo citou a questão de clínica, seja até em um call center, em uma clínica, você tem que garantir a segurança daquele colaborador de forma contínua, não é de forma hoje ou depois, não. De forma contínua ele tem que chegar, tem que trabalhar e tem que sair sem sofrer nenhum tipo de acidente. Meninos, chegamos ao final, infelizmente, já poderíamos traçar um plano de ação aqui para a nossa próxima live. já poderíamos traçar um plano de ação para a nossa próxima live,
mas quero agradecer. Foi assim, enquanto vocês falavam aí, eu estava ouvindo, estava pensando, isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula grátis aqui para quem quiser. Acho que nem a área 1 disponibilizou de uma aula tão enriquecedora como essa de hoje. Hugo, Danilo, Hugo, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter expressado assim os conhecimentos de vocês para um assunto muito que ainda podemos dizer que ainda vai dar muito pano para manga. O PGR ele nasceu ali atrás, mas ainda tem muita coisa, ele ainda tem muito chão aí para percorrer. A gente ainda precisa aprender, se adaptar com essa nova formatação, com esse novo documento, com esse novo programa. Ainda tem muita coisa para que a gente já possa aprender daqui para diante. E como o Danilo falou, não vá na internet procurando como fazer PPRA sem botar açúcar. Eu conheço uma pessoa que tudo ela faz, acho que o Hugo vai lembrar, tudo ela faz no YouTube. E quando ela vai provar, faltou açúcar, faltou sal, pá. E você não vai encontrar a fórmula mágica do PGR no YouTube. Olha lá, não se engane, não. Mas eu quero agradecer mesmo, de coração, foi assim, foi enriquecedor esse momento que nós passamos junto aqui, discutindo, tirando ideias, trocando experiências. E quem sabe em um futuro não tão distante a gente possa novamente se reunir de forma online, ou quem sabe de forma presencial, com plateia, com pessoas podendo fazer perguntas ali, tete a tete, será também muito importante. Quero estender aí as considerações finais para vocês. Antes disso, eu quero agradecer o patrocínio de milhões da Procete por ter também nos ajudado, divulgado essa live. E lembrando, só rapidinho, na próxima terça-feira nós estaremos com Jefferson Azevedo, ele vai estar falando sobre percepção de risco. E no dia 28 nós estaremos com o CEO da Procete, Carlos Estevam. Também acredito que será uma live fundamental, muito importante. Se você puder participar, se você puder assistir, seja bem-vindo. E nós estaremos sorteando cabeça caríssima, caríssima mesmo. Estaremos sorteando 2 treinamentos: combate a incêndio, brigada de incêndio e trabalho em altura. Para participar é muito simples. Postei ontem uma foto no meu Instagram. Aí você vai lá, curte a foto, comenta, marca um amigo e o mais importante, você vai ter que seguir os 2 perfis. O meu perfil e o perfil da Procete, que está patrocinando a live. E na terça-feira, agora, nós vamos estar sorteando um calçado de couro, um calçado de segurança, de couro não, uma bota de segurança. Você que é da área de segurança, você até que não é da área de segurança, mas quer ter um calçado bonito, confortável, participa da nossa live, que esse sorteio nós iremos fazer ao vivo. Com as considerações finais, Hugo, Danilo ou Hugo? Então, queria agradecer mais uma vez o convite. Né? Calma aí, Danilo. Patente agora. Patente agora falou mais alto. Idade é posto. Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. Eu acho que foi algo muito bacana, né? Acho que esse bate-bola aqui entre eu e Danilo, a gente conversa sempre. Agradecer muito. Acho que, como profissional, eu me sinto feliz em ver vocês dois, né, aqui comigo. Foram 2 profissionais que eu vi crescer na área, que a gente começou junto, literalmente, e poder aqui bater bola, fazer essa discussão tão agradável, tão rica, para mim me traz felicidade como profissional, porque eu acho que é isso que a gente tem que ser como profissional. Pessoas que compartilham conhecimento, de que, de fato, espalham o que sabem, porque não adianta de nada eu reter isso tudo para mim. Então, eu sou muito feliz por ver vocês, os profissionais que vocês se tornaram, e obrigado aí mais uma vez pelo convite. Tá de bola. Valeu, a gente que agradece, né, Filó? Para quem não tá entendendo as coisas aí, eu fui estagiário de Hugo, Filó foi estagiário meu e de Hugo. É um negócio assim, de irmão, já tá em família já. Agradeço, Filó, também o convite. Realmente é um momento bem, bem bacana a gente trocar um pouco mais de informação, de conhecimento. Agradecer a presença das pessoas que estão nos assistindo aí também.
contribuíram de alguma forma com perguntas, afirmações aí sobre as nossas colocações. E, de certa forma, a gente tá aberto, viu, Filó? Estamos abertos aí. Vai marcar aí, pagar um galetinho, uma coquinha geladinha. A gente senta e conversa a noite todinha. Tem muito assunto legal para a gente poder abordar. No início eu falei que não seria uma live de conhecimento técnico, mas o assunto foi bem técnico, né? Mas não tinha como fugir muito. Mas que sem muita pretensão de orientação e determinação do que precisa ser feito, mas é muito mais dar um pouco de luz a alguns assuntos que por vezes são tratados de forma, às vezes superficiais, às vezes de forma dúbia, de forma errônea. Então, a gente se cobra muito disso, né? De tentar entender o que está sendo pedido, de tentar entender qual a proposta de cada norma que é criada, de cada requisito dentro da área de segurança e tentar fazer o melhor. Acho que é um compromisso nosso, enquanto profissionais, a gente assume essa responsabilidade. Ser profissional da área de segurança é um desafio e não é para qualquer um. Desculpe, não é porque nós somos especiais, mas é porque tem que ter um perfil adequado para poder suportar tanta pressão, suportar, por vezes, a falta de recursos e se inovar e tentar fazer a coisa acontecer, que a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Pelo menos nós três aqui, que eu conheço e convivo, nós fazemos aquilo que nós gostamos, temos prazer naquilo que nós fazemos, e isso é interessante, isso é gratificante, e acho que a gente pode sim marcar outros momentos para poder trocar um pouco mais de informação, fazer esse bate-bola tão gostoso. Agradeço aí pelo convite, boa noite a todos. Valeu! Perfeito. Em relação ao Galeto e à Coca-Cola, eu vou pedir aí um adiantamento de patrocínio a Proced para viabilizar. Aí. Atenção, Proced. E lembrando, pessoal... Na live dele eu vou vir aqui. Oi? O Anelas colocou aí, a VCB para a próxima. Vamos lá! Vamos lá. E lembrando que a nossa live ela vai ficar disponível logo no final aqui, lá no meu perfil no Instagram. Quem quiser assistir, reassistir, eu vou assistir várias vezes. E quiser compartilhar também, ela vai estar daqui a pouco lá em nosso perfil no Instagram. Até a próxima terça-feira com mais uma live falando sobre o movimento Abril Verde. Meninos, um prazer muito grande. Valeu, tchau, Pelozinho. Valeu, até a próxima. Amém. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.